finalmente vamos começar de novo. E aí, de novo, eu vou falar, voltei! Mas dessa vez de uma forma completamente diferente. Graças a Deus, temos uma novidade muito boa para contar. E nada mais, nada menos do que estou grávida. Essa é um dos vídeos mais importantes de todo o meu YouTube, até porque a gente está falando sobre uma novidade muito grande que muda a vida desde quando a gente tem os primeiros sintomas até a parte do realmente estou grávida. Vi aqui no teste, no exame, e realmente eu estou grávida. E é muito doido tudo isso. E a gente poder compartilhar mais sobre isso é uma dádiva muito grande. Então, vamos recapitular sobre tudo que aconteceu do dia em que eu descobri minha gravidez. Nossa, eu descobri a gravidez e agora? Eu já tava com alguns sintomas, mas não relacionados à gravidez. Eu tava com muito cansaço. Então, eu que já tinha alguns problemas relacionados à insulina e tal, e falta de vitamina, decidi ir numa endócrina. Por quê? Eu já tenho síndrome do ovário policístico e eu sei que ela dá uma desregulada nos hormônios. Então eu achei que era realmente algo da própria síndrome que estava me fazendo ficar cansada. Então fui até a endócrina porque eu precisava de um exame novo para ver o que estava acontecendo, porque meu marido ia trabalhar e eu continuava dormindo. Eu não conseguia acordar na hora que era para eu acordar e ir trabalhar, enfim, fazer minhas coisas. Então minha vida ficou muito atrasada do nada e eu não estava entendendo o porquê disso. E aí foi quando, no final de fevereiro já, comecei com esses sintomas. E aí fui na endócrina, dia 2 de março. Chegando lá, ela falou: esses sintomas não estão parecendo nada voltado para vitamina. E aí, quando ela falou isso, me deu um estalo muito grande de que talvez, quem sabe, poderia ser uma gravidez. E aí eu voltei para casa, meu marido me deixou na porta de casa. E eu lembro que eu já tinha comprado alguns testes de gravidez para se caso, em algum momento da minha vida, eu pensasse que talvez eu estivesse grávida. Só como eu estava recém-casada, né, gente? Eu casei dia 7 de fevereiro, descobri a gravidez dia 2 de março. Dentro da minha cabeça, ia demorar um pouco mais de tempo. E aí eu ia ficar nesse achismo e toda semana ficar vendo se eu estava grávida ou não. E aí, já nesse primeiro teste, já deu positivo. E aí eu saí correndo, fui comecei a pensar o que eu estava fazendo da minha vida. Eu fui até o laboratório, encontrei meu tio ainda no meio do caminho e falei com ele que eu estava grávida. Qualquer pessoa que passasse na minha frente, gente, eu ia falar que eu estava grávida. E assim, eu não tive mistério nenhum pra contar pra ele. Eu só falei, só não conta pra minha tia ainda, porque eu só fiz um teste. Um teste. E aí eu não sei se é de verdade, mas eu tô indo lá fazer o exame. E aí eu pedi no laboratório pra liberarem um beta pra mim. E aí foi quando eu fiz o teste, o exame, e aí deu 100, se eu não me engano. Tava bem no início da gestação mesmo. E aí, mesmo assim, eu falei, é isso, tô grávida. E como é que eu vou fazer para contar pro meu marido? O que eu vou fazer? Porque até então, eu, obviamente, não tinha nada planejado e eu também não consigo guardar segredo do Divo. Então, não tem como eu simplesmente, não vou contar, vou ficar dias sem contar. E o aniversário dele era na semana que vem. Então, eu fiquei nessa questão de será que eu espero até semana que vem para saber? Para contar para ele? Ou será que eu falo hoje? Só que eu não consigo guardar segredo, ainda mais dele. E aí foi quando eu comprei umas meias de neném na única loja assim que eu encontrei que tinha essas coisas. Consegui umas meinhas e aí depois eu voltei para casa e providencialmente nós tínhamos ganhado uma imagem da Sagrada Família no domingo. Então eu descobri na segunda, no domingo a gente ganhou essa imagem da Sagrada Família. Essa imagem aqui. E aí eu pensei no quê? Em deixar essa imagem em cima da mesa com as meinhas e o beta. E também todos os testes de gravidez. Porque nessa altura do campeonato eu decidi fazer mais uns 3 para confirmar. E aí foi isso. Infelizmente nós não temos fotos desse momento. Porque assim que meu marido chegou em casa, eu não tinha deixado a câmera gravando. Então a gente não tem foto, nem vídeo, nem nada
Só tenho dentro da minha cabeça mesmo que ele ficou, tipo... Primeiro ele não entendeu o que aconteceu. Primeiro ele nem ia olhar pra mesa se eu não tivesse, tipo, olha, olha. E aí depois ele entendeu e aí pronto. E aí a gente se abraçou. Foi aquela coisa toda de, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Mas foi muito emocionante pra gente esse momento. E mais, né? Eu descobri isso de manhã. Eu descobri que eu tava grávida de manhã e ele só foi chegar 4 horas da tarde. Então vocês imaginam o tempo que eu fiquei esperando e rezando e, meu Deus, que bom, que legal que eu tô grávida, mas pelo amor de Deus, faz meu marido chegar cedo do trabalho. E... porque eu tô muito ansiosa, eu tô muito animada. Enfim. E aí eu deixei todas essas coisas em cima da mesa e eu lembro que o almoço naquele dia foi uma lasanha, que foi a única coisa que desceu. E eu também não queria fazer almoço, eu não tava pensando em nada, eu fiquei o dia inteiro sentada no sofá pensando na minha vida e pensando o que eu ia fazer. Então eu acho que esses foram os primeiros momentos, assim, grávida. E agradecendo a Deus por ele ter confiado essa grande missão pra gente tão rápido. Tudo bem, eu namorei por 8 anos, não foi uma coisa assim, ai, nossa, acabei de casar com um cara que eu conheço há 1 ano só, por exemplo. Não. Então a gente teve uma história muito grande antes de chegar o bebê. E agora, se Deus decidiu nos enviar assim que a gente casou, que seja feita a vontade de Deus. No começo, pra mim, não foi flores, assim como é hoje em dia, que eu tô bem mais tranquila, que eu tô bem mais entendendo a minha missão como mulher, a minha missão como mãe e a minha missão como esposa. Mas mesmo assim, eu acho que quando a gente olha com outros olhos para nossa maternidade, para o nosso casamento, as coisas mudam. E foi exatamente isso. Quando eu recebi o positivo, não foi uma mãe que nasceu ali, porque as pessoas falam: nossa, assim que você recebe positivo, sua vida muda. Você vira uma mãe. E o seu marido, ele não consegue interpretar isso ainda, porque ele não tá sentindo o bebê. Meu amor, eu descobri a gravidez com semanas, assim, 3 semanas, 2 semanas, estava muito no começo. Eu tava tentando entender o que era a vida de casada. O que era a vida da Lorena, porque a Lorena mudou. E aí, eu coloco aqui uma simples reflexão. Em janeiro, eu era uma pessoa noiva, fazendo um monte de coisa para se casar, se organizando muito em relação ao trabalho, principalmente, porque me tomava muito tempo, em relação a criar conteúdos e fazer um monte de coisa. Quando eu olhava para isso, eu pensava: meu Deus, eu preciso ver o que eu vou fazer, porque esse ano eu vou casar e eu preciso dividir um pouco mais o meu tempo. E aí, em janeiro foi isso. Em fevereiro, dia 7, eu casei. Dia 2 de março, eu descobri minha gravidez. E agora, em novembro, vem meu bebê. E aí, a questão agora é que eu comecei o ano na casa dos meus pais, sem muitas responsabilidades, sem muitas coisas para fazer, além de ter que estudar, trabalhar. E agora, cá estou eu, esposa, mãe e com um bebê aí a caminho, que chega esse ano ainda. Então tem muita gente nesse meio, assim, que as pessoas elas querem confortar e querem falar um monte de coisa, mas às vezes é solitário sim, né? Porque ninguém tá passando pela mesma coisa que você tá passando. E com a gravidez não é diferente. Quando eu cheguei no primeiro trimestre, parecia que eu tava morrendo. Eu não tava entendendo absolutamente nada do que tava acontecendo comigo. Eu senti muito enjoo, senti muito cansaço, fiquei muito fatigada. Mas, se a gente se voltar só pra esses sentimentos também, não vale a pena. A gente tá lutando por uma coisa muito maior. E a gente tá vivendo por uma coisa muito maior, que é a chegada do nosso bebê. Então, no final, as coisas começam a fazer sentido e começam a valer a pena. E aí é isso. Só queria deixar um pouco de reflexão e também da parte de como que a gente descobriu de fato. Resumi bastante, resumi. Mas pra gente conseguir até ter mais vídeos aqui, né, gente? Porque, socorro, eu tô sendo uma maluca. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você já é mãe, conta aqui embaixo como é que foi que você descobriu sua gravidez. Beijo!